Política, com Rosiane Carvalho. 8h37. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia também para o nosso colega jornalista e chefe, Daniel Jordano. Opa, pode falar, Daniel. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Vamos lá. Rose, informação exclusiva sua. A empresa Amazonas Energia pede aumento na tarifa de luz. É isso mesmo? Vai ter esse aumento? Bom, se vai ter ou não, isso depende da ANEEL autorizar, né? Que é a autoridade em relação a essa autorização de aumento de tarifa, de reajuste de tarifa. Mas o pedido foi feito em julho. E é um pedido referente à antecipação do repasse do ICMS, que é cobrado da empresa Amazonas Energia. A gente falou disso, Arthur, no ano passado. Você deve lembrar, a gente tratou bastante da coluna, porque houve uma reação, inclusive da classe política, quando o governo, na tentativa de melhorar, né, a questão financeira, a questão fiscal, enfrentando toda aquela crise econômica, né, está ali perto do limite prudencial, enfim, foi naquele contexto o governo anunciou algumas medidas para melhorar aí a sua organização fiscal, e entre essas a antecipação da cobrança do ICMS, com a justificativa de que não ia alterar nada, porque a empresa só ia pagar o que já deveria pagar realmente. Bom, a Amazonas Energia tive acesso a esse documento, pediu em julho e aguardo uma resposta da ANEEL. Eu consultei a ANEEL agora pela manhã, estou aguardando a resposta da assessoria, né? Mas o que a empresa diz é que aumentou o custo de produção deles. Eles fazem uma estimativa de ordem econômica de 42 milhões e de ordem financeira de 119,7 milhões, Arthur. O que eles dizem lá, em resumo? Que eles passaram a pagar mais porque eles pagam sobre o gato, sobre a perda técnica, e não só sobre a energia que chega no consumidor. Aí tem toda uma alegação técnica que o ICMS é um imposto que é cobrado sobre a circulação de serviço, e que nesse caso, nessa antecipação, o serviço ainda não circulou, não chegou ao consumidor. Bom, mas a Amazonas Energia defende que não deve arcar sozinha e que tem que passar isso para o consumidor, passar esse custo maior, essa elevação dos seus gastos para o consumidor, e pede que a ANEEL autorize o reajuste tarifário aqui no Amazonas. E, Rose, a gente muda aqui de assunto para falar sobre as eleições municipais. Por mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro participou através de uma ligação da campanha do coronel Alfredo Menezes, do Patriota, que é candidato à prefeitura de Manaus. Essas participações aí podem ter ajudado nessas intenções de votos de Menezes, Rose? Ainda não apareceu, né, nas pesquisas eleitorais essa importância do apoio presidencial, do apoio do presidente, em uma fala aqui, em outra ali, em relação ao coronel Menezes. Mas a gente lembra aí o que o professor Afrânio, que é o presidente da Action, Pesquisa de Mercado, que disse que o apoio do Bolsonaro era algo muito importante nessa eleição, em função de ele ser um cabo eleitoral que tem muita aprovação aqui em Manaus, mas ele fez a ressalva de que essas falas soltas não ajudariam muito, não. Só se tivesse uma mensagem muito clara da presença do Bolsonaro em determinada campanha. Isso a gente ainda não viu. Acho que foi um pouquinho mais, a cada manifestação, o presidente vai um pouco mais à frente, mas a gente deve lembrar que já foram 30 dias de campanha, a gente tem 15 dias ainda mais ou menos até a eleição, né, Arthur? Dessa vez, no final de semana, o presidente falou com uma quantidade maior de pessoas, né, de seguidores lá, apoiadores do coronel Menezes, durante uma carreata, foi no carro de som. E ele, além de parabenizar Manaus, porque foi no dia 24, né, no dia do aniversário de Manaus, ele disse que o Menezes tem tudo para ir para o segundo turno e que tem fé nisso. Essas duas frases aí foram ditas aos seguidores do Menezes lá. Agora, você lembra que ele disse que 10 dias antes da campanha, numa live, há 2 semanas, que 10 dias antes da campanha ele iria manifestar seu apoio em alguns locais e citou Manaus entre esses locais. E a imprensa nacional já anda registrando, né, na quinta-feira, acho que saiu matéria na mídia nacional, o presidente anunciando uma viagem, né, para Manaus e para Boa Vista, que gera uma grande expectativa entre os apoiadores do coronel Menezes, que isso possa acontecer antes da votação e ainda trazer algum impacto na campanha dele, né? Uma subida assim, repentina, mas a gente lembra 15 dias de eleição
e os anúncios, os teasers que o presidente tem feito não têm repercutido de uma forma muito contundente aí nos números das pesquisas eleitorais. A gente muda novamente de assunto para falar, Rose, que a Folha de São Paulo publica a informação de que menos de 1% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos de campanha. De 549 mil postulantes no país, 4.600 deles foram destinatários de 646 milhões de reais do fundo eleitoral e partidário. E Manaus tem um candidato entre os, digamos, cavalos premiados. Quem é, Rose? É o candidato Alfredo Nascimento, candidato do PL, que disputa a Prefeitura de Manaus. É muito interessante a comparação. A matéria da Folha de São Paulo, ela faz um destaque quais são os candidatos que mais receberam recurso do fundo partidário, né? E aí a gente vai vendo um mapeamento que são os candidatos que têm realmente melhor intenção de votos nas principais, nas principais capitais, né, do país. Você vê o João Campos, por exemplo, é colocado como candidato, deputado federal João Campos, do PSB, como candidato que mais recebeu recurso exclusivo do próprio partido, do PSB. Recebeu 7,5 milhões. O PSB tem um pouco menos de eleitores do que aqui em Manaus, mas lá o João Campos é o líder das pesquisas. E não é segredo para ninguém a importância que tem a capital, né, que tem Recife, para o PSB. Então, é muito interessante a diferença em relação ao Alfredo Nascimento, porque o Alfredo Nascimento é o segundo colocado que mais recebeu recurso, ele recebeu 6 milhões do próprio partido, João Campos recebeu 1,5 milhão a mais, só que o Alfredo, passado 30 dias da disputa eleitoral, ele pontua lá embaixo, né, entre os que estão com as piores intenções de voto, né? A última pesquisa Ibope, por exemplo, colocou o Alfredo empatado com o Romero Reis, com o Chico Preto e com o Amil, né, o Marcelo Amil do PCdoB, que são candidatos que fizeram declarações bem mais modestas, né? Receberam aí, o Romero tem 251 mil para disputar a campanha desse ano, está lá no Divulga Cândido do Tribunal Superior Eleitoral. O Chico Preto, 26 mil reais, e o Amil, 18 mil reais, que são candidatos que estão empatados aí com o Alfredo Nascimento. Eu fiz uma continha aqui rápida, Arthur, que eu achei interessante esse valor, né, 6 milhões. Então, 6 milhões para gastar numa campanha de 45 dias significa, em média, que o candidato vai gastar R$ 133.333 por dia. O Alfredo Nascimento, nas declarações dele, que tem lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, ele indica que já gastou, já empenhou, né, já contratou o serviço em torno de 5 milhões e 22 mil. Menos de 3 milhões ainda, mas já contratou esse serviço de 5 milhões e 22 mil, quase todo o dinheiro da campanha, né? Isso significa que, considerando 30 dias de campanha, que hoje nós temos 30 dias de campanha, ele gastou, em média, R$ 167.422 nessa campanha aí da disputa pela Prefeitura de Manaus. O que eu soube é que existe uma equipe de fora, de marketing, por exemplo, que anda sendo muito cobrada na campanha. Algumas pessoas ali da campanha do Alfredo Nascimento consideram que isso não está trazendo resultado, aí o trabalho contratado de fora. Eu vou destacar aqui mais uns nomes, Arthur, para a gente também comparar com o Alfredo Nascimento, que recebeu 6 milhões do PL, o partido aí que ele é presidente de honra, né? O Bruno Covas, que disputa a reeleição lá na Prefeitura de São Paulo, do PSDB, ele tem uma campanha que é um valor maior, né, que o do Alfredo é 7,8 milhões. No entanto, do PSDB, ele recebeu 5 milhões, né? Portanto, menos. A Prefeitura de São Paulo, o PSDB passou menos recurso partidário para o Bruno Covas do que o PL passou aqui para o Alfredo Nascimento, em Manaus. O Bruno Reis, que é o vice-prefeito lá de Salvador e disputa a sucessão do prefeito, do ACM Neto, ele é apoiado pela ACM Neto e também é o líder das pesquisas, acho que ele contou 42% na última pesquisa da Datafolha, lá em Salvador. Ele recebeu do DEM, que é o partido dele, 5 milhões, portanto também menos que o PL repassou para o Alfredo. No total, a campanha dele diz lá que recebeu 7,7 milhões. Acho que tem inclusive doação do PL lá, o PL doou 2,7 milhões na campanha do Bruno Reis. Então aí são os dados que a gente traz aqui para os nossos ouvintes, desses valores aí do fundo partidário, que também tem candidatos aí de direita usando isso como uma plataforma, né, de campanha.
de comunicação com o eleitor. É isso, vamos continuar acompanhando todos os passos das eleições municipais. Rose, muito obrigado. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia.